Olá, webjuristas! Eu sou Ricardo Calzolari, advogado, professor e pesquisador. Sejam muito bem-vindos a mais um Notícias Jurídicas aqui no nosso canal da Fundação Juntos Podemos. Imagine comigo a seguinte cena. Você está voltando para casa tarde da noite. Uma viatura da polícia para ao seu lado e os agentes pedem para você parar. É uma abordagem de rotina. Em meio à tensão do momento, eles começam a te fazer perguntas. De onde você vem? O que tem dentro da sua mochila? Você viu alguma coisa suspeita por aqui? Nesses momentos, a gente se sente pressionado a responder tudo. Mas a pergunta mais importante é, você precisava falar? E mais, os policiais tinham a obrigação de te avisar que você tinha o direito de não responder nenhuma pergunta? Hoje, nós vamos falar sobre o direito ao silêncio na abordagem policial. Fique com a gente para entender o que está em jogo no julgamento do tema de repercussão geral número 1185 do STF. Essa discussão coloca em balança duas coisas muito importantes. De um lado, a necessidade do Estado de investigar crimes e garantir a segurança pública. Já do outro lado, a proteção dos nossos direitos fundamentais, que estão claramente colocados na Constituição. E a base de tudo isso está em dois pilares do nosso Estado democrático de direito. O primeiro é um princípio, com um nome em latim, mas que é fácil de entender, nemo tenetur sede tegere, que traduzindo seria o clássico, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O segundo pilar é o famoso devido processo legal, que garante que o Estado deve seguir todas as regras e garantias antes de poder punir alguém. Agora, você provavelmente já viu essa cena em algum filme ou série americana. É aquele clássico, você tem o direito de permanecer calado, tudo o que você disser pode e será usado contra você no tribunal. Em 1966, nos Estados Unidos, um homem chamado Ernesto Miranda foi preso e confessou os crimes de sequestro e estupro após 2 horas de interrogatório, sem ser informado dos seus direitos. Sua confissão foi a prova principal para sua condenação. O caso chegou à Suprema Corte Americana, que tomou uma decisão histórica. A corte entendeu que o ambiente de um interrogatório policial com a pessoa sob custódia é psicologicamente coercitivo. Para neutralizar essa pressão, o Estado teria que provar que o suspeito foi claramente avisado de seus direitos. A finalidade desse aviso é simples: garantir que, se uma pessoa decidir falar e confessar, ele o faça de forma voluntária, consciente e inteligente. Muitos juristas no Brasil usam o caso Miranda como um exemplo do que deveria ser feito aqui. Mas existe uma diferença crucial entre os dois países. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte criou essa obrigação como uma forma de proteger um direito que estava na Constituição deles. Aqui no Brasil, a situação é diferente. A nossa Constituição de 1988 já tem o texto expresso dizendo que o preso deve ser informado do seu direito de ficar calado. Quando a polícia aborda alguém na rua, restringindo a sua liberdade, esse dever já passa a valer? Essa é a questão que gerou uma verdadeira divisão nos nossos tribunais superiores. De um lado, temos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Do outro, o Supremo Tribunal Federal, o STF. E eles pensam de forma completamente opostas. Vamos entender a posição do STJ. De forma majoritária, o STJ entende que a falta do aviso de silêncio na abordagem policial gera o que o direito chama de nulidade relativa. Quer dizer que, para a prova ser anulada, não basta a polícia ter errado em não ter dado o aviso. A defesa do acusado precisa provar duas coisas. Primeiro, que reclamou do erro no momento certo do processo. E segundo, e mais importante, que a falta desse aviso causou um prejuízo real e concreto para o réu. É a aplicação de um outro princípio muito importante, pars de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Para o STJ, a obrigação de avisar sobre o direito ao silêncio vale, principalmente para um interrogatório formal, feito na delegacia ou diante de um juiz. Já no STF, especialmente na sua segunda turma, a visão é radicalmente diferente. Para esses ministros, a falta de aviso de silêncio no momento em que a pessoa já estava sob o controle policial gera uma nulidade absoluta. Então temos um cenário de total insegurança jurídica. A mesma situação, dependendo de qual tribunal vai dar a palavra final, pode ter resultados opostos, uma condenação ou uma absolvição. É por isso que o julgamento do tema 1185 é tão esperado. Ele vai unificar o entendimento e criar uma regra clara para todo o Brasil. Quem defende que o aviso de silêncio deve ser obrigatório desde a abordagem argumenta que ele serve para neutralizar a coerção do momento. Uma abordagem policial é, por natureza, intimidatória.
o aviso de direitos ajuda a reequilibrar um pouco essa relação de poder. Por outro lado, quem critica essa obrigatoriedade aponta algumas preocupações. Primeiro, as dificuldades operacionais. No calor de uma abordagem, em um local perigoso, a exigência de um ritual formal de advertência poderia ser impraticável e até arriscado para os policiais. Segundo, o risco é a eficácia da investigação. Argumenta-se que o aviso poderia inibir confissões espontâneas que, muitas vezes, são a primeira pista para resolver um crime. Em meio de toda essa discussão, um elemento novo está mudando todo esse jogo. É a tecnologia. A crescente adoção de meios tecnológicos, como as câmeras corporais nos uniformes policiais, tem potencial de revolucionar todo esse debate. As gravações oferecem um registro objetivo do que realmente aconteceu nessa abordagem. Elas podem provar se o aviso de silêncio foi dado, qual foi o tom da conversa e se a pessoa falou de forma livre e espontânea ou se ela foi de fato coagida. Como podemos ver, a decisão do STF no tema 1185 vai muito além de uma simples questão processual. Ela vai definir o ponto de equilíbrio entre o poder do Estado de punir e o dever de proteger os direitos dos cidadãos. Se o STF decidir pela obrigatoriedade do aviso, sob pena de anulação da prova, veremos uma mudança de paradigma na atuação policial em todo o país. Isso vai exigir uma revisão de protocolos, novos treinamentos e um foco maior na investigação científica. Já, se por outro lado, o STF mantiver a posição atual do STJ, a prática do chamado interrogatório informal continuará sendo validada, mantendo a confissão como uma peça central, embora controversa, da nossa investigação. E nós, da Fundação Juntos Podemos, continuaremos de olho nesse julgamento e em seus desdobramentos. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo e quer continuar bem informado sobre seus direitos, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e de ativar as notificações. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que o aviso de silêncio deve ser obrigatório em toda abordagem mesmo, ou apenas em circunstâncias excepcionais? Eu te espero no próximo Notícias Jurídicas. Até lá!